Menezes, um exemplo de caridade e compaixão. O que a sua filha apresenta tem cura. Doutor, o senhor me desculpe, mas eu não tenho um centavo de reais para comprar o medicamento. Tome, senhora. Isto lhe será mais útil. Eu não posso aceitar. Não posso. É o seu anel de formatura. Não posso. Ele não terá a menor utilidade para mim, senhora. Se eu não puder exercer o meu ofício em toda a plenitude, por favor. Reunidos aqui hoje para falar desse nosso irmão, né? É importante que a gente conheça, saiba um pouco mais quem foi Menezes de Bezerra dentro da doutrina espírita, quem foi o ser humano Menezes de Bezerra, né? Bezerra de Menezes. Oh, meu Deus. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Aí, vamos lá, gente, desculpa aí. Mais conhecido por Bezerra de Menezes. Agora sim, né? Então, o que acontece? Bezerra de Menezes já reencarnou com essa missão de difundir a doutrina espírita aqui nas terras tupiniquins, aqui na terra brasileira. Para nós, ele veio como enviado para trazer essa luz para a nossa vida, né? Ele nasceu aos 29 dias de agosto de 1831 e desencarnou aos 68 anos em 11 de abril de 1900. A vida dele não foi fácil, a gente sabe das dificuldades que ele passou, né? Eles moravam lá no Ceará, tinha toda aquela movimentação política que a família dele era envolvida. Uma época precisaram se mudar dali por conta de perseguição política, por conta de alguns problemas. Depois retornaram para o Ceará, ali ele foi... se desenvolveu como político, mas tudo ocorreu assim. Ele teve um casamento, né? E desse primeiro casamento, com a Maria Cândida Lacerda, nasceram as duas crianças. Teve 2 filhos, um menino e uma menina. Só que a mulher dele, 5 anos depois do relacionamento, ela teve um mal súbito, né? Ela veio a óbito, e o que aconteceu? Ele ficou com esses 2 filhos. A vida dele, para continuar, porque ele teve esse sonho, esse desejo de ser médico. Para ele bancar os estudos, não foi fácil. Tinha momentos que ele passava necessidade mesmo. Então, o que acontecia? Ele era muito inteligente. Aos seus 11 anos, ele começou a fazer latim. Ele fez 2 anos de latim. E ele era tão inteligente, tão esforçado, que com essa pouca idade, quando o professor precisava se ausentar da sala de aula, ele assumia a classe. Ele continuava fazendo o trabalho do professor. De tão responsável que ele era. E aí esse desejo, né, de ter uma família, de ter essa formação em medicina, ele, né, depois que seu pai desencarnou, ele veio para o Rio de Janeiro e começou então esses estudos para poder se formar em medicina. E teve vezes dele ser ameaçado até de ser despejado de onde ele morava, porque não tinha dinheiro para bancar os estudos e bancar as despesas da casa.
E o mais estranho é que aconteciam coisas, casos estranhos com ele. Por exemplo, nessa situação que ele passou muito difícil a ponto de ser despejado, apareceu uma pessoa e falou que precisava de umas aulas para poder sair-se melhor em matemática. A pessoa tinha dificuldade em matemática. Procurou por ele para tomar umas aulas e justamente a pessoa apareceu naquele momento de dificuldade. Aí ele precisava de 50 réis, né, naquele tempo, para pagar as despesas. Eu sei que aí ele falou pro cara, quanto você pode me dar? Ele falou assim, não, vê quanto é. Ele falou assim, 50 réis tá bom para você? O cara achou tão barato que ele estava cobrando pelas aulas que ele ia dar, que o cara já deu dinheiro adiantado e com isso ele conseguiu arcar com aquelas despesas e ainda sobrou umas moedinhas no bolso, né? Só que o que aconteceu de mais intrigante? Menezes de Bezerra já se preparou para dar essas aulas. Menezes, gente do céu, já se preparou para essas aulas para poder, né, dar um conteúdo bom, grato por aquele dinheiro que entrou naquela hora. Só que o que aconteceu? Essa pessoa nunca mais apareceu. E ele nunca entendeu quem era essa pessoa, de onde ela surgiu e por que ela sumiu. Ele até tentou achar essa pessoa para pagar, né, essa importância, devolver o dinheiro, ou então para saber por que a pessoa não apareceu mais. Mas ele nunca soube o porquê que essa pessoa apareceu nessa hora, justamente trazendo a quantia que ele precisava. E quando ele se forma em medicina, ele tinha um jeito diferente de entender a medicina. Eu até trouxe aqui, depois eu vou ler para vocês, a forma como ele entende a medicina. Para ele, a medicina não é uma simples profissão, uma coisa para se fazer e se ganhar dinheiro. Não. Para ele, a medicina tem um caráter mais importante. É quase uma missão, um dom que a pessoa vem para desenvolver. E ele diz assim, vou ler com as palavras dele, né, gente, que hoje eu tirei o dia para trocar as coisas. O médico verdadeiro é isto, não tem o direito de acabar a refeição, de escolher a hora, de inquirir se é longe ou se é perto, o que não acode por estar com visitas, por ter trabalhado e achar-se fatigado, ou por ser alta a noite. Mal o caminho e o tempo, ficar perto ou longe do morro, o que sobretudo pede um carro a quem não tem com que pagar a receita, ou diz a quem lhe chora a porta, que procure outro. Esse não é médico, é negociante de medicina, que trabalha para recolher capital e juros dos gastos da formatura. Então, o que acontecia com ele? Por ter essa filosofia de vida, ele ou não cobrava, ou deixava a pessoa assim, aberta, se ela quisesse dar alguma quantia, mas ele não estipulava valores, nem exigia pagamento, nada. Ele simplesmente passava dias, às noites, madrugadas, saindo socorrer um, socorrer outro. Muitas vezes ele foi, inclusive, criticado pela própria mulher dele, porque teve uma situação que ele e a filha estavam muito mal, e veio uma outra pessoa pedir para que ele fosse prestar um atendimento. Aí ele disse que ia prestar atendimento, e a mulher disse, mas você vai deixar a nossa filha aqui doente, mal, para ir socorrer outro? Aí ele disse, com certeza Jesus é melhor médico do que eu. Eu deixo minha filha nas mãos de Jesus. E foi cuidar do paciente. E por incrível que pareça, quando ele chega na casa, a criança que estava doente estava completamente
boa, curada. Então, o sacrifício dele era justamente isso, porque muitas pessoas ambicionam a medicina por ser uma profissão que resolve bastante, ganha-se bem, né? Trabalha-se muito, é lógico, mas ganha-se bem. Ele não. Ele exercia a medicina por caridade, pelo desejo de ajudar as pessoas. Certa situação, chegou uma mãe, procurou por ele, o filho muito doente, mas muito doente. E a mãezinha era muito pobre, muito coitada, muito sofrida e desesperada de ver a criança naquela situação. O atendimento ele já não cobrou. Aí a mãe disse, mas eu também não vou ter o dinheiro para comprar o medicamento. O que ele não hesitou em fazer? Retirou o seu anel de formatura do dedo e entregou para a mãe ir lá comprar a medicação para a criança. Então, a todo momento, ele mostrava na sua vida, nas suas atitudes, esse seu desprendimento das coisas materiais e como ele era um espírito evoluído, né? Aí essa primeira mulher, como eu disse, ela veio a óbito e aí ele desposou a irmã dela por parte de mãe, que na verdade ele ficou cuidando das crianças depois que a primeira esposa faleceu. Então as crianças com certeza se apegaram a ela, ele também por gratidão ou por amor, a gente não sabe todos os detalhes. Só sei que aí, né, ele teve essas segundas núpcias com essa irmã da primeira mulher e com ela teve mais 7 filhos. Então ele foi pai de 9 filhos. Então vocês imaginam, eu que sou de uma família numerosa, eu sei como é que foi para minha família criar todos esses filhos. Então eu imagino ele, uma pessoa que nem sabia cobrar pelo seu serviço, né? Ele simplesmente atendia. O que viesse era resultado do amor, da doação, do agradecimento das outras pessoas. E com tudo isso, ele se desenvolveu também na política. Aqui, eu posso dizer para vocês que o que ele fez como médico e político, assim, um resumo, ele foi cirurgião-tenente do Corpo de Saúde do Exército, sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina, vereador da Câmara Municipal da Corte e seu presidente, foi deputado da Câmara Federal, membro efetivo e honorário da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional, membro do Conselho e sócio benemérito da Sociedade Propagadora de Belas Artes, membro do Liceu de Artes e Ofícios, presidente da Sociedade Beneficência Cearense, presidente da Federação Espírita Brasileira em 1889, num momento muito decisivo. Teve um ponto da história que os espíritas se dividiram. Era mais ou menos como se fossem 2 grupos distintos. Tinha os intelectuais e os místicos. Os intelectuais defendiam mais o lado filosófico e científico da doutrina, e os místicos eram as pessoas mais simples, né, que viam mais pelo lado religioso. Só que isso, a federação ficava incomodada com essa divisão dentro da doutrina, porque a doutrina nossa não é uma doutrina de divisão, é uma doutrina de união. A gente prega isso nos ensinamentos. Então, ele foi assim, quase que unanimemente eleito a pessoa mais adequada para fazer essa junção dos 2 grupos e unificar a doutrina espírita, o espiritismo, nesse momento. Então ele foi eleito presidente da federação. E em 1890 a 1891 ele atuou como vice-presidente.
e novamente em 1895, até a sua desencarnação, ele ficou como presidente. E o conhecimento dele foi, como a doutrina chegou até ele, foi interessante, porque ele era de uma família de católicos. Aí ele foi, por um determinado momento, ele passou por um problema muito grave, né, de saúde. Ele achou até que ia desencarnar. Aí um amigo dele, sabendo que ele estava muito mal, pegou e foi até um centro espírita e comentou. Médico tal, né, estava com um problema de saúde muito grave e que era amigo dele. E um espírito se manifestou e passou uma receita. Esse amigo foi até Bezerra de Menezes, levou a receita e falou: olha, eu fui até um centro tal, comentei o seu caso, e o médico lá manipulou uma receita aqui de uma medicação que é para você tomar, que é para o seu problema. Ele, como médico, ele não tinha assim ainda despertado para o que poderia ser essa doença que acometeu, né, no seu organismo, tipo de uma dermatose, fala de Paulo. Aí ele, como ele já estava ruim demais, ele resolveu fazer aquela fórmula e tomar aquela medicação. E o que aconteceu? Em pouco tempo ele estava curado. Aí isso chamou muito a atenção dele. Chamou muito a atenção. E ele quis ir até lá. E olha que naquela época, para você fazer uma viagem dessa, ir de um estado para o outro, era muito complicado, porque era pouco dinheiro, né? E ele foi até lá. E aí, conversando com a equipe que atendeu, que fez a receita, coisa e tal, ele descobriu que o espírito que tinha feito a receita era como se fosse um parente dele, uma pessoa muito próxima. E aí ele descobriu que foi um dos professores que ele teve enquanto ele estava estudando medicina, que veio até ali e passou a medicação para ele. E outro fato interessante é que andando na sua jornada, uma pessoa lhe oferece um livro e ele tinha que retornar. E o livro, nada mais, nada menos, era o livro dos espíritos. E aí, como a viagem era longa e ele tinha tempo, ele ia abrindo o livro dos espíritos, lia um pouco e lia a resposta, lia uma pergunta, lia uma resposta. E aí ele achou interessante que aquilo ali, tudo parecia tão familiar, que falou: nossa, acho que Deus não vai me castigar, né, por eu estar lendo um livro desse, porque antigamente quem lia um livro desse era pactuado com os demônios, eles diziam isso. Eu cheguei a presenciar, quando eu era mais criança, e eu comecei no espiritismo muito jovem, pessoas que quando eu passava na rua desviava para a rua de lá. Sério, porque a gente oferecia perigo para as pessoas. Ainda bem que hoje em dia não é assim, mas teve época que acontecia isso. Então, inclusive a família de Bezerra de Menezes, teve um irmão dele que mandou para ele uma carta dizendo que ele tinha, né, mudado de religião e que agora ele servia a Satanás porque tinha mudado de católico para espírita. E ele respondeu para o irmão também uma carta que depois ganhou muita notoriedade pelo conteúdo. Quem puder estar tendo acesso a essa carta, ele fala para o irmão que o que é para ele essa religião depois que ele se descobriu dentro dela. O quão bem fez para ele, o que ele entendeu dessa religião que é diferente do que ele entendia como católico, como que os ensinamentos espíritas preencheram ele, porque quando ele leu o livro dos espíritos, ele disse: mas então é isso aqui
que é o Espiritismo, então eu já sou espírita de nascença, porque tudo que está aqui eu já conheço. Tudo que está aqui eu já sei. Fala comigo, né? É realmente o que eu entendo. Porque eu, que já estudei tantas filosofias, não conhecia o Espiritismo, esse lado filosófico do Espiritismo. Mas a partir do momento que ele leu o Livro dos Espíritos, porque depois, quando ele viu o conteúdo, ele voltou lá no início do livro, leu a abertura do livro, o prefácio, foi lendo quem eram os autores. Aí ele começou a ler inteirinho, do começo até o fim. Ele se encontrou como filósofo, então, ele viu os autores e ele sempre gostou desse lado filosófico, se identificou e a partir desse momento ele quis conhecer todas as outras obras, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, né, tudo que ele podia ler, ele foi puxando para si. E cada vez mais aquilo, ele já tinha aquela bondade, aquela coisa de ser o ser bom. Se encontrou com uma doutrina que prega o amor, prega a caridade, a bondade. Então, foi assim, amor à primeira vista. Então, ele mandou essa resposta para o irmão dele, que ele, né, era muito feliz com essa doutrina, que era uma doutrina de amor e luz, que não era nada daquilo que ele entendia. Ele até coloca lá no papel o credo, que muita gente reza o credo, né, na versão católica. Ele fez na versão dele o credo do entendimento em cima da doutrina espírita. É muito lindo mesmo. As palavras que ele coloca ali, a gente sente na vida de Menezes de Bezerra, que tudo... Bezerra de Menezes, meu Deus. Bezerra de Menezes. Olha, a vida dele, o que a gente nota, o que a gente entende, o que a gente percebe, é que sempre teve muito amor em tudo. Tudo que ele fez, as dificuldades que ele passou, o atendimento que ele dava para as pessoas, tudo assim muito forte, conteúdo que emociona. Você começa a ler, você começa a chorar, porque te envolve, porque a gente vive num mundo tão materialista, tão assim, o dinheiro chega primeiro, depois chega o amor, depois chega o sentimento com o nosso próximo, com o nosso irmão, que a gente fica chocado que uma pessoa possa ser tão pura, tão inocente, tão amorosa com o próximo como ele foi. Tanto é que ele, depois que conheceu a doutrina espírita, ele foi um dos seus maiores divulgadores. Tanto é que ele é conhecido como Kardec brasileiro. Ele era um expoente da doutrina espírita, escreveu vários livros, vários artigos para jornais e ajudou na tradução de livros, né? E teve um trabalho maravilhoso na divulgação da doutrina. E a sua vida toda foi assim. Inclusive, quando ele desencarna, ele chega lá a passagem dele, o despertar dele foi muito rápido. Porque ele já exercia em vida o que ele deu continuidade depois. Então, quando os espíritos muito evoluídos estavam ali do lado dele para despertá-lo, ele acorda, né? E aí vê as pessoas queridas que vêm receberam, conversar com ele, a sua primeira esposa, conversa com ela. Aí ele escuta um burburinho, um barulho, uma falação. Aí ele pergunta: nossa, mas o que está acontecendo? O que é todo aquele povo lá fora? Parece que tem uma multidão de pessoas ali, o que está acontecendo? Aí é dito para ele:
as pessoas que estão ali fora tiveram a permissão da Mãe Santíssima, porque quando eles souberam que você estava aqui, eles fizeram questão, eles queriam muito vir aqui. Ele falou assim, mas eles quem? Aí falaram, levanta-se e vai até a janela e veja você mesmo. Aqueles que estão ali fora são todas as pessoas que você atendeu enquanto estava em vida. E além delas estão as famílias delas, os amigos delas, que todos eles são gratos. Porque quando você ajudava um, é como se você ajudasse a todos. E essa multidão é a multidão de pessoas que você tanto ajudou como médico, tanto quanto como espírita nas suas palavras, que as pessoas quando ouviam os seus comentários, as suas colocações, aquilo servia para elas, servia para o coração, para a vida delas, e elas entendiam todo esse amor e tinham e têm muita gratidão por você. Então, essas pessoas que se encontram aí são todas as pessoas que vieram para te agradecer por tudo que você fez por elas e pelos familiares dela. Então, vocês imaginam a grandeza desse espírito que já chega no mundo espiritual, né? É recebido por espíritos evoluídos que, ao despertar, mostram para ele a gratidão, o amor que ele plantou aqui na terra, em cada coração, em cada lar, cada sacrifício que ele fez como médico, às vezes abrindo mão de cuidar da sua própria família para atender o necessitado. Então, quando ele chega lá, todo esse carinho, esse amor retornam para ele. E, além disso, ele, por sua evolução, foi comunicado que Mãe Santíssima disse que, pelo seu nível elevado espiritual, ele já estava pronto para ir para outras esferas mais evoluídas. Aí o que acontece? Ele pede para a Mãe Santíssima que, se ele pudesse, ele gostaria de continuar cuidando do povo brasileiro. Então, a gente tem muita gratidão, muito amor para devolver para esse ser iluminado que nos amou tanto a tal ponto de abrir mão de desfrutar de um ambiente muito mais evoluído, um ambiente próprio para um espírito do nível dele, porque ele disse que ele preferia não ser feliz enquanto não sentisse a felicidade do seu povo. Então, esse amor é um exemplo para nós que somos brasileiros, um país que também é um país sofrido, né? Cheio de problemas. Ele também teve vários problemas porque ele passou pela parte política, talvez porque a intercessão dele politicamente também, que a gente sabe, ele tentou, fez muitos trabalhos na intenção de ajudar, quando foi a libertação dos escravos, acabar com esse negócio da escravização, de muitos direitos que a gente tem hoje, trabalhistas, foram pontos que ele, quando político, bateu em cima, quis ajudar, mas a gente sabe que no Brasil, tudo que envolve política é difícil. Então ele também, mas o que a gente sabe dos depoimentos é que na sua conduta sempre teve muita honestidade, ele foi uma pessoa muito humilde e todo o trabalho dele era voltado para esse fim social, para esse fim de ajudar os necessitados, de angariar conquistas
para o povo brasileiro e ajudar na situação das pessoas menos favorecidas, e ajudou muito a doutrina espírita no Brasil, a sua divulgação. Se hoje a gente já consegue andar nas ruas livremente, se a gente consegue ter acesso aos livros, né? Porque antigamente até para você ter acesso aos livros era difícil. Hoje não, hoje a gente consegue ter, aqui por exemplo, no nosso centro, numa cidade do tamanho da nossa, a gente tem uma biblioteca que tem todas as obras básicas, tem os livros da doutrina, tem a história de Bezerra de Menezes, e também temos a internet que nos ajuda a fazer pesquisa, a conhecer um pouco mais. E hoje ele é patrono de muitos centros espíritas, muitos centros em sua homenagem, em gratidão ao seu trabalho, sua dedicação, colocam o nome dele nos seus centros, nas suas associações, nos trabalhos, e é feito tipo curas. Tem alguns lugares que a pessoa leva água, tem o tratamento espiritual que é feito por Menezes de Bezerra. Muita gente até hoje, não é? Quando tem um problema de saúde, à noite, antes de dormir, faz a sua oração, coloca a sua água ali e pede para o Dr. Menezes de Bezerra, Bezerra de Menezes. Hoje não tem jeito. Bezerra de Menezes, me desculpe que hoje eu estou demais. Coloca ali os fluidos, o medicamento que a pessoa está precisando, e aí no dia seguinte ela vai tomando aquele medicamento, e são muitos os relatos de cura conseguidos através dessa forma, desse tipo de atendimento. A gente sabe que às vezes em alguns eventos, algumas reuniões importantes, Divaldo incorpora, né, o Bezerra de Menezes, esse médico, e ele passa mensagens muito lindas, muito elucidantes sobre a vida espiritual, sobre o que está acontecendo, né, no momento planetário. Ele nos dá assim esclarecimentos do que está por vir, até onde é permitido que ele fale, que ele revele, né, como deve ser o nosso comportamento diante dessas situações. Então, o trabalho dele continua sendo, mesmo desencarnado, um espírita atuante, trabalhando para trazer as notícias do lado de lá, as notícias do futuro, trazendo muita esperança nas suas mensagens, muitas palavras de amor, de carinho. Ele é um exemplo de caridade para todos nós, né? E eu confesso que muitas vezes, quando eu não estou bem, alguém da minha família não está bem, eu procuro a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes. Eu tenho o hábito muito de fazer oração. Às vezes, quando a gente sabe que tem pessoas doentes, a gente faz um grupo de oração e pede para essa pessoa que está precisando, e ele tem ajudado demais, 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 demais. Então, o motivo de eu trazer um pouco da vida dele, do que ele fez, do que ele passou, eu sei que é pouco, porque ele foi uma pessoa que fez muito, né? Mas o principal é isso, que ele foi um exemplo de pessoa que praticou o amor na sua profissão, não se importando em ficar rico, em fazer da profissão o seu objeto de se materializar, de adquirir coisas materiais. Esquecer que aquilo lá é uma missão de salvar vidas, de curar doentes, de aliviar a dor, de tirar o sofrimento. Então, em seu coração, o amor prevalecia. E esse exemplo que ele trouxe aqui para a gente é o que deve ficar do ensinamento de hoje, né?
e que esse momento que a gente se encontra reunido em agradecimento e oração, que seja um ponto de luz que se conecte com a vibração dos grupos, né, das falanges, da equipe do Dr. Menezes de Bezerra de Menezes, perdão, que quando aqui for feito os trabalhos, né, para as pessoas doentes, as pessoas ausentes, as pessoas que têm algum tipo de problema, que os médiuns da casa também possam receber esse tipo de vibração e poder ajudar os necessitados, assim como foi a vida toda de Bezerra de Menezes. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês. Esse exemplo dessa pessoa que muito se esforçou, que foi um espírito muito iluminado, é muito querido e que enche o nosso coração de esperança, que nesse momento a sua presença esteja aqui no coração de cada um de nós, que a gente possa sentir o seu amor, o seu carinho, sentir o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se esforçou, se sacrificou para que hoje a gente estivesse nessas condições mais evoluídas. Hoje nós estamos mais esclarecidos, estamos mais avançados no caminho que nos leva a Jesus, porque tivemos esses exemplos, essas pessoas que se dedicaram a vida toda para trazer um pouco de luz para cada um de nós. Então, a ele todo o nosso agradecimento, que Bezerra de Menezes aceite o nosso carinho, o nosso amor e a nossa gratidão. É isso. Muito obrigada.